Hoje em dia, nós estamos vivendo um tempo difícil. O pecado tem se avolumado. E o Senhor Jesus disse certa época que o pecado ia se evoluir e por causa disso o amor de muitos ia esfriar. E nós estamos vendo esfriamento espiritual nas igrejas de Deus. Estamos percebendo o distanciamento dos cultos. Estamos percebendo o distanciamento da igreja. Estamos percebendo o distanciamento das orações. O distanciamento de uma vida de santificação. O distanciamento de uma relação, de uma comunhão estreita com Deus. Os crentes, ao invés de se aproximar de Deus e buscar uma comunhão estreita com Deus, têm se afastado de Deus, das orações, das vigílias da igreja. Têm se afastado da palavra de Deus. Não tem buscado o Espírito Santo. E a falta do Espírito Santo está trazendo apostasia. A falta do Espírito Santo está fazendo com que o pecado vai se introduzindo em muitos lugares santos. Mas quando você busca o poder do Espírito Santo, o diabo não consegue te enganar. Você consegue se aproximar de Deus, da sua palavra, e consegue ter um relacionamento estreito com Deus. Você valoriza a oração e os cultos na igreja. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 7. O Senhor está presente. Só quem crê que Deus está presente diz amém. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está presente neste lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Efésios, capítulo de número 1, capítulo 1, versículo de número 7. Cumprimento os ouvintes da Capixaba, que Deus abençoe vocês. Os irmãos da rede social também, que Deus abençoe a todos vocês. Efésios, capítulo 1, versículo de número 7. Quem já encontrou diz amém? Diz assim a palavra de Deus: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da graça. Amém? Somente este versículo: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém? Levante a mão ou curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Fala ao meu coração. Amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Aleluia, glorifiquem a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, eu quero por alguns minutos pregar a palavra de Deus para vocês sobre o tema as bênçãos da redenção.
Diga comigo, as bênçãos da redenção. Nós encontramos aqui este texto sagrado, este versículo, o versículo 7 de 1 de Efésios. A palavra do Senhor falando em quem temos a redenção. Quem foi que nos proporcionou a bênção ou as bênçãos da redenção? Todos vocês sabem que foi Jesus Cristo. O uso que o apóstolo Paulo faz da palavra redenção neste texto sagrado indica libertação do cativeiro, da escravidão e de toda espécie de mal, relacionado à ideia de um preço a ser pago, de um resgate a ser oferecido em consequência do que o cativeiro é posto em liberdade. Por que é que nós precisávamos da redenção? Em João capítulo 8, versículo 34, o Senhor Jesus Cristo disse: e todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Logo, a humanidade precisa de um redentor. Lemos em Tito, no capítulo 3, versículo 3. O que a Bíblia Sagrada diz no capítulo 3 e versículo 3 de Tito? Pois nós também que outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de prisões e prazeres, vivendo em malícia e em inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Então veja bem, para descrever nossa precária situação antes da redenção, a Bíblia usa, entre outras, os seguintes adjetivos: perdidos, fracos, cegos, imaturos, extraviados, inúteis, pecadores, incapazes de fazer o bem, incapazes de entender a revelação de Deus, mortos em delitos e pecados, transgressores, loucos, desobedientes e etc. Assim vai. Partindo deste princípio, prezados irmãos, vemos que não temos por nós mesmos meios de resolver esta situação. A humanidade não tem meios de si mesma de resolver esta situação. Então logo precisamos de um redentor. Jesus, ao morrer na cruz, ele agiu como nosso representante. Veja bem, era como se nós mesmos estivéssemos naquele lugar, pois aquele lugar não era dele, aquele lugar era nosso, mas ele substituiu a nossa falta no Calvário, dando a sua vida por nós, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus morreu por nós, substituiu a nossa falta no Calvário. Foi isto que ele fez, substituiu a nossa falta no Calvário. Mas quando o Senhor Jesus ressuscitou,
ele agiu de novo como nosso representante. Era como se nós tivéssemos morrido e ressuscitado. Isto significa que quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos o sacrifício que Ele consumou na cruz do Calvário, é como se nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Porque quando Ele ressuscitou, Ele estava dando a garantia da nossa ressurreição. Quando nós saímos do pecado, do sistema mundanizado e aceitamos Cristo como Salvador, é como se nós morrêssemos com Ele e ressuscitássemos com Ele para um novo estilo de vida. Aleluia, louvado seja Deus. Você pode glorificar o Senhor? É por isso que a igreja de Jesus, ela é composta de um povo que adotou um novo estilo de vida. O estilo de vida da igreja precisa ser diferente do estilo de vida do mundo. A igreja não pode agir como o mundo age. A igreja não pode andar como o mundo anda. A igreja não pode ter os mesmos comportamentos que o mundo tem. A igreja é composta de pessoas redimidas, pessoas que alcançou pelo sacrifício de Cristo, pela graça, a bênção da redenção. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, meus irmãos, para nos capacitar a viver esta nova vida, Deus derramou do seu Espírito Santo em Atos 2. O Senhor derramou do seu Espírito Santo para que o Espírito Santo enchesse a igreja, capacitando-a para viver esta nova vida. Ainda ontem, quando eu chegava na igreja à tarde, eu passava no salão 2 e ali estava o pastor Walter lecionando no CFO. E quando eu estava passando, ele estava falando exatamente isto. Ele estava dizendo: irmãos, sem o Espírito Santo, a igreja não é nada. Sem o Espírito Santo, o crente não é nada. E é uma pura realidade, porque o Espírito Santo nos foi dado para nos capacitar para vivermos esta nova vida. Sem o Espírito Santo, você não consegue se relacionar com Deus. Sem o Espírito Santo, você não consegue ter comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo, você não consegue obedecer a Deus. Hoje em dia, nós estamos vivendo um tempo difícil. O pecado tem se avolumado. E o Senhor Jesus disse certa época que o pecado ia se evoluir e por causa disso o amor de muitos iam esfriar. E nós estamos vendo esfriamento espiritual nas igrejas de Deus. Estamos percebendo o distanciamento dos cultos. Estamos percebendo o distanciamento da igreja. Estamos percebendo o distanciamento das orações. O distanciamento de uma vida de santificação. O distanciamento de uma relação, de uma comunhão estreita com Deus.
Os crentes, ao invés de se aproximar de Deus e buscar uma comunhão estreita com Deus, têm se afastado de Deus, das orações, das vigílias da igreja. Têm se afastado da palavra de Deus. Não têm buscado o Espírito Santo. E a falta do Espírito Santo está trazendo apostasia. A falta do Espírito Santo está fazendo com que o pecado vai se introduzindo em muitos lugares santos. Mas quando você busca o poder do Espírito Santo, o diabo não consegue te enganar. Você consegue se aproximar de Deus, da sua palavra, e consegue ter um relacionamento estreito com Deus. Você valoriza a oração e os cultos na igreja. A bênção da redenção é maravilhosa. Sem ela, todos nós estaríamos perdidos. Sem Deus, sem Cristo e sem esperança, disse o apóstolo Paulo, nós estávamos longe de Deus, estávamos sem Cristo e sem esperança. Mas quando Jesus foi à cruz, deu a sua vida por nós, Ele trouxe a condição de nos aproximar de Deus. E não apenas nos aproximar de Deus, mas nos reconciliar com Deus. A bênção da redenção nos proporciona a aproximação de Deus, comunhão com Deus, reconciliação com Deus. Ela traz de volta, aleluia, a salvação que havia sido perdida lá no Éden. Mas o crente, após receber esta nova vida que a redenção proporciona, ele precisa buscar, dar lugar, valorizar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo trabalha com a igreja nesta terra e vai continuar até que Cristo volta para buscar a igreja. É o Espírito Santo. Nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Ele trabalha orientando, consolando, confortando, renovando, restaurando. É o Espírito Santo. E se você não der lugar ao Espírito Santo, você não terá muita durabilidade. Não terá muita durabilidade. E é por isso que muitos que foram iluminados, provaram e experimentaram da graça, hoje estão apostatados da fé. Alguns nem creem mais em Deus, porque não deram valor ao Espírito Santo. Mas este é até outro assunto. Eu disse que a gente vai tratar das bênçãos da redenção. Então a redenção em Cristo Jesus nos traz bênçãos extraordinárias. E a primeira é a bênção desta nova vida. É a bênção desta nova vida. Quando lemos em Romanos capítulo 6, versículo 4, a palavra diz o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Então você veja bem que ele foi à cruz, ele morreu e ele ressuscitou para nos proporcionar esta nova vida. Uma vida diferente daquela
que você vivia antes de conhecer Jesus. Uma vida diferente, porque há diferença entre o mundo e a igreja. Então a bênção da redenção, ela nos proporciona esta nova vida. O redimido, por onde ele passa, ele é reconhecido como servo de Deus, como serva de Deus, porque é uma luz, e esta luz, ela reflete, ela brilha. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. É uma vida diferente. A redenção, ela nos traz a bênção de um novo coração. Diga comigo, um novo coração. Diga mais alto, um novo o quê? Coração. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, a palavra do Senhor diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, para que viveis. Aleluia, glória, louvado seja Deus. Aleluia. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 22, ele diz o seguinte: cheguemo-no com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então você veja bem que o redimido, ele tem um novo coração. Ele chega diante de Deus para cultuar, para adorar com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Ele tem o coração purificado da má consciência, ele tem o corpo lavado com água limpa, e esta água é a palavra limpa, a palavra purifica, a palavra traz limpeza ao nosso coração. Tira toda a impureza, tira toda a imundície. Aleluia. Coração novo, limpo, purificado da má consciência e de toda a imundície. A redenção, ela traz outra bênção: a libertação da culpa do pecado. Hoje, você que foi redimido pelo sangue de Cristo, você não precisa mais carregar a culpa do pecado. Você está liberto da culpa do pecado. E é o texto que nós lemos: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Você não precisa carregar a culpa do pecado. Jesus carregou por você e levou os seus pecados. Você foi salvo pela graça. Quando você se arrepende dos seus pecados, reconhecendo que Jesus fez por você, então Jesus elimina a culpa do pecado. E você, então, isento da culpa do pecado, você não precisa carregar mais nenhum sentimento de culpa. Você está perdoado. Você está perdoado. Você está perdoado. O Senhor te perdoou. Aleluia, louvado seja Deus. Mas não fica só nisso. A redenção nos trouxe também a libertação da maldição da lei. Você não é mais maldito, não está mais debaixo dos rudimentos da lei, pois onde há culpa, a lei só pode condenar. Antes que a fé viesse,
nós estávamos guardados debaixo da lei e encerrado para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Uma vez que a fé veio, ou seja, uma vez que Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou, sendo nosso Redentor, já não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais debaixo de aio, porque a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Uma vez que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, já não estamos mais debaixo de aio, mas estamos debaixo da graça, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então agora somos novas vidas, criados em Cristo, segundo o Espírito de santidade. Nós não servimos mais ao mundo. Estamos livres da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ouça isto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, para nos resgatar da maldição da lei, ele se fez maldição por nós. Todo aquele que fosse pendurado no madeiro era considerado maldito. Jesus se fez maldição por nós para ser o nosso Redentor. Fazendo-se maldição por nós, ele nos resgatou da maldição da lei. Você está redimido, você está redimido, você está perdoado, você é nova criatura, você tem novo coração. Aleluia. A redenção nos trouxe também a bênção do resgate. Diga comigo, a bênção do resgate. Não diga mais forte, a bênção de quê? Do resgate. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: o qual nos resgatou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O redimido, ele foi tirado de um lugar para outro lugar. Ele foi resgatado de um lugar de cativeiro para outro lugar. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós fomos resgatados da potestades das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! A bênção do resgate. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Como é que nós não vamos glorificar a Deus por isso? Como é que nós não vamos glorificar a Deus por isso? A redenção nos trouxe também a bênção da libertação do sistema mundanizado. O redimido, ele está liberto do sistema mundanizado. Se o crente ainda está mundanizado, ou seja, o estilo de vida dele é o mesmo de antes, então ele não foi redimido. E se ele não foi redimido, é porque ele recusou esta redenção em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 4, está escrito: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar
do presente século mau, segundo a vontade de Deus. Eu entendo, meus amados irmãos, que a palavra está dizendo que o redimido, ele está liberto do sistema mundanizado. Nós vivemos neste mundo, mas não compartilhamos com os prazeres que este mundo oferece. Nós vivemos neste mundo, mas fora de um sistema que predomina este mundo. Estamos fora desse sistema, muito embora vivemos neste mundo que Deus criou. Mas dentro deste mundo que Deus criou, para vocês entenderem, o diabo criou um sistema. Dentro desse mundo que Deus criou, o diabo criou um sistema. E ele tem muitas pessoas presas dentro deste sistema, que é o sistema mundanizado, onde tudo é válido. Eu falava disso um dia desse aí, onde tudo é válido. É válido roubar, é válido matar, é válido prostituir, é válido adulterar, é válido todo tipo de promiscuidade, é válido a mentira, é válido a hipocrisia, é válido a falsidade, é válido a traição. Tudo é válido. Tudo é válido dentro desse sistema. É o sistema mundanizado. Mas a palavra está dizendo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você, eu, nós estejamos dentro desse sistema mundanizado, governado e chefiado por Satanás. A vontade de Deus, tanto é que Deus deu Jesus para morrer na cruz, para exatamente nos garantir esse direito de sair fora desse sistema onde nós vivíamos presos nos rudimentos do diabo. Não, Deus não nos quer lá, Deus nos quer na sua presença, Deus nos quer reconciliados com Ele. Deus nos quer adorando a Ele em espírito e em verdade. Aleluia, glória, você pode glorificar a Ele? Agora, muitas pessoas se dizem cristãos, mas não querem sair de lá. Não querem sair de lá. Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores. Isso significa dizer que você não pode estar com um pé na igreja e outro lá. Mas quem está lá, o bicho é tão violento, a enganação dele é tão violenta, que quem está lá, ele não importa de estar com um pezinho na igreja, contando que o outro esteja lá. Aí ele fala assim, tá tudo bem, você está indo para a igreja, tá tudo bem, você participa dos cultos, tá tudo bem, você canta no coral, tá tudo bem, você canta no círculo de oração, tá tudo bem, você é obreiro da igreja, tá tudo bem, você é até pastor da igreja, tá tudo bem. Mas Jesus está falando, não tá bem não, não tá bem não. Não está bem não, não está bem não. Ninguém pode servir a dois senhores. Deus condena a duplicidade de conduta espiritual. Eu vou repetir. Deus condena a duplicidade de conduta espiritual. Nós estamos com Jesus e não vamos abrir mão de Jesus. Nós estamos na igreja e não vamos abrir mão da igreja. Ei, se você pode glorificar, glorifique ao Senhor. Aleluia. A redenção nos trouxe também a bênção da libertação do poder de Satanás.
Você está entendendo? Isto significa dizer que você não precisa viver debaixo da autoridade de Satanás. A redenção nos tirou, nos libertou do poder de Satanás. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, a palavra está dizendo: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e em toda sorte de inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus está dizendo aqui que Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. E quando trata de serpentes e escorpiões, Ele está dizendo que você tem poder para pisar no diabo. O diabo não pode fazer de você o que ele quer fazer, não. Você tem poder, autoridade de pisar nele. Aleluia! Aleluia, glorifique ao Senhor. A redenção nos tirou do poder de Satanás. Nós estávamos amarrados nele, grudados nele, colados nele, e você não percebia. Você não percebia. Porque quanto mais colado e agarrado ao pecado estamos, mais perto do Satanás estamos. E você não sabia que você estava agarrado nele, grudado nele, colado nele. Mas a redenção te libertou do poder de Satanás, da autoridade de Satanás. Você não precisa mais viver amarrado por ele, agarrado nele, grudado nele. Não, você já saiu de lá. O Senhor está dizendo: eu vos dou poder. Antes ele pisava, ele maltratava, ele massacrava. Jesus está dizendo: agora vocês têm poder para pisar, para pisar, para pisar, para pisar, para pisar, para pisar serpentes e escorpiões. Aleluia, glória, glorifica o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. A redenção nos trouxe a salvação. Somos salvos, estamos no caminho da vida, salvos pela graça. Versículo 5 do capítulo 2 de Efésios: estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos, nos vivificou juntamente com Ele, pela graça sois salvos. É claro que o mérito não é meu, o mérito não é seu, o mérito não é nosso, o mérito não é do pregador, o mérito não é do evangelista, o mérito não é do missionário, o mérito não é do ensinador, o mérito é de Jesus. Foi Ele quem morreu na cruz para nos salvar. Somos salvos pela graça. Aleluia, louvado seja Deus. A redenção nos trouxe a bênção da justificação. Diga comigo, justificação. Não diga mais alto, o quê? Eu sempre digo e vou repetir, porque a repetição é didática. Justificação é Deus perdoando os nossos pecados e tratando-nos como se nunca tivéssemos pecado. É isso, pastor. E nós somos justificados. No capítulo 5, versículo 1 de Romanos, a palavra diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A única maneira de alcançarmos a justificação é por meio da fé em Jesus Cristo. Ninguém é justificado pelos seus atos de justiça.
Ninguém é justificado pelas obras. Ninguém é justificado pela sua moralidade. Ninguém é justificado pela sua bondade. Nós somos justificados mediante a fé na pessoa bendita de Jesus, aceitando, recebendo, crendo no seu sacrifício na cruz por nós. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, uma vez que Ele nos justificou, não adianta Satanás querer nos acusar. Não adianta o diabo querer te acusar pelo seu passado. Não adianta o diabo querer te acusar pelos pecados que você praticou no passado. Ele não tem autoridade para te acusar e querer te condenar pelos pecados passados, porque a Bíblia diz que você está perdoado e além de perdoado, você está justificado. E além de justificado, você está purificado. E a palavra diz: quem intentará a acusação contra os redimidos? Pois foi Deus quem os justificou. Aleluia, glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, glória a Deus, aleluia. A redenção nos trouxe a bênção da plena certeza de vida eterna. A redenção nos trouxe a bênção da plena certeza de vida eterna. Você tem esta certeza de vida eterna? De passar a eternidade na glória com Deus? Se você não tem esta plena certeza, você está precisando ser redimido. 1 João capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do unigênito Filho de Deus. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Quando você é alcançado pela redenção em Cristo, o Espírito Santo coloca no seu coração a plena certeza de que você é um cidadão do céu. De que esta vida aqui é só passageira, de que neste mundo você é peregrino, você não é daqui, a sua cidade não é aqui, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Nosso lugar é lá, nós estamos caminhando para lá, nós vamos para o céu, passaremos a eternidade no céu. Aleluia. E para encerrar, a redenção nos traz a bênção do livramento da ira vindoura. Ouça isto. A redenção nos traz a bênção do livramento da ira vindoura. Há um tempo em que Deus vai derramar juízo sobre esta terra para condenar os atos pecaminosos deste mundo. E há um tempo que está por vir, que Jesus diz que nunca houve um tempo de juízo, de sofrimento, de lamentação, como esse tempo que está por vir. Estou falando do período tribulacional. Dentro
do período tribulacional, quando o anticristo estará personificado. Dentro deste tempo, o Senhor vai derramar as 7 taças da sua ira para punir os atos pecaminosos deste mundo. Mas pelo que eu entendo na palavra de Deus, e creio que é a forma que você entende também, a igreja de Jesus, os redimidos, a igreja do arrebatamento, não sofrerá essa punição, esse juízo. Pois a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, dentre outros textos, mas 1 Tessalonicenses 1 e 10, a palavra diz: a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, ou da ira vindoura. Jesus nos livra da ira vindoura. Então eu acredito que a igreja de Jesus Cristo, a igreja do arrebatamento, não sofrerá esta ira futura, o derramamento das 7 taças da ira de Deus, porque isto é juízo, e a palavra diz que será um período de tempo que nunca houve antes e nem haverá depois deste. Mas a igreja, os remidos, os redimidos estão livres desta ira vindoura, estão livres porque aceitaram Cristo, receberam Jesus, foram fiéis a Ele, permaneceram fiéis, cheios do Espírito Santo, serão levados para a glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da graça. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Quero que esta igreja glorifique o nome de Jesus, dê louvores e glórias a Ele. Aleluia. Terianda labas, clama labashandarai. Rima labas, terianda labashandarai. Aleluia, glória a Jesus. Oh meu Deus. Eu quero fazer pelo menos 5 minutos para a atuação do Espírito Santo aqui. 5 minutos para a atuação do Espírito Santo aqui. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. A igreja sem o Espírito Santo não é nada. Repito, dizia ontem no CFO o pastor Walter: a igreja sem o Espírito Santo não é nada. O crente sem o Espírito Santo não é ninguém. Levante a mão e receba a unção do Espírito Santo. Levante a mão e dê lugar ao Espírito Santo. Levante a mão e comece a glorificar o Espírito Santo. 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 Isto dando glória, 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 glória. Senhor Jesus, Deus querido, Deus poderoso, tenha misericórdia e compaixão. Aleluia, Jesus, aleluia. Ó Deus querido, Deus poderoso, vai derramando fogo do Espírito Santo. 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 Enche os teus filhos, enche o seu povo, enche a sua igreja, enche do Espírito Santo. Rianda lamachon declama labachandarai. Rima labas.
Rimalabalabalabalabalabas. Isto vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Vai glorificando o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ramachon declama labás. Ramalabás. Imalabalabás. Imalabalabás. Isto, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, cheio do Espírito Santo. Riande clama labás. Rianda lamachon declama labachandarai. Rima labás declama labás. Rianda labás. Rima labalabalabás. Aleluia, Jesus. Rianda labalabalabás. Isto seja cheio, seja cheio, seja cheio, cheio do Espírito Santo. Oh meu Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia, Senhor. Enche-nos da divina graça, enche-nos da divina graça, enche-nos do Seu Espírito Santo. Capacita-nos, meu Deus. Capacita-nos, meu Deus, para vivermos esta nova vida. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Vai equipando o seu povo, vai equipando a sua igreja, vai equipando com as armas necessárias que compõem a armadura do verdadeiro crente. Vai equipando os seus filhos com as armas espirituais. Aleluia. Meu Deus, envia a resposta divina. Envia a resposta divina. Envia a resposta divina. Iranda labalabás. Periana lamachon declama labás. Rima labachon declama labachandarai. Aleluia, glória a Deus. Vai nos enchendo do Seu Espírito Santo, Senhor. Glória, 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 glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Bendito é o Senhor. Fortalece os fracos, meu Deus. Levanta os que estão caídos. Traz de volta os desviados. Traz de volta os desviados. Traz de volta os desviados para a casa do Senhor. Salva, Senhor, as almas. Converte os desconvertidos. Oh, glória a Deus, aleluia. Enche, Senhor, enche os teus filhos, meu Deus. Perianda labás, ramachon declama labalabás. Perianda labachon declama labachandarai. Ribalabás declama labalabás. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Tenha compaixão, tenha misericórdia, Senhor. Enche-nos da sua divina graça. Enche-nos do seu divino poder. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Envia a resposta divina, Senhor, para os teus filhos. Traz a resposta divina.